Vou dar um exemplo. Não tem o Uber, que é uma empresa americana? Uhum. Eu crio o Uber da prefeitura. Eu faço o cara que usa o Uber gastar menos. Eu faço o cara que dirige esse Uber da prefeitura ganhar mais. Eu aumento a contribuição previdenciária e não dou lucro para nenhum outro país. Porque o Uber leva o lucro para outro país. Claro. E se falar para você, esse ano está em prejuízo, é porque estão reinvestindo tudo e o equity do Uber é quase centenas de bilhões, para você entender. É um ativo absurdo o Uber no mundo hoje. Eu faço isso tudo, valorizo esse ativo, regulamento ele e vendo ele para a iniciativa privada. A iniciativa privada compra por alguns bilhões de dólares e eu devolvo esse dinheiro. Pro caixa. Pro caixa, eles têm que seguir a orientação de ser barato pro povo, ser barato. O cara ganhar dinheiro com o carro, porque ele não ganha, o cara do Uber hoje. E eu consigo, numa solução, eu resolvo 3 problemas imediatos e crio fortuna pro povo. A quarta. A primeira é mais barato pro usuário, o cara que dirige vai ganhar mais e a gente aumenta a contribuição previdenciária. Olha que louco. A quarta, quando eu faço esse negócio ficar redondo e gero valor, chamo algumas companhias, vendo esse ativo. Esse ativo é regulamentado, o cara tem que seguir, devolvo dinheiro pro caixa. Aí eu coloco bilhões no caixa sem tirar nem R$1 do bolso de ninguém. E abençoei todo mundo. Olha o nível de inteligência. A gente não tem que vender ativo natural, a gente tem que vender ativo tecnológico. A gente tem que vender serviço e regulamentar serviço. Você imagina fazendo isso com 10 negócios, com 20 negócios. O que vai virar um caixa de uma prefeitura desse jeito? Desse jeito eu consigo chegar e falar assim, pode diminuir o imposto agora. A nossa carga tributária, ela é 2/5 dos infernos. No Brasil Império, as pessoas surtavam com o quinto dos infernos. 1/5 é 20%. Só de ser 20%, as pessoas surtavam no Brasil Império. Hoje são 2/5 dos infernos e ninguém fala nada. Tem um impostômetro aqui em São Paulo que registrou agora, algumas semanas atrás, 2 trilhões de imposto. Uau. Sabe o que é o pior de tudo? Os caras cobram 2/5 dos infernos. E se fosse falar agora, vamos terminar o Brasil e vamos dividir a dívida que o Brasil tem de 7 trilhões. Você sabe o que acontece? Se dividir a dívida pra todo mundo, Brunet. Tá tão dividido. Você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4. Bate aí, mano. Também tem. 4 filhos do Brunet, 4 mil. Sabe o que vai acontecer? A minha filhinha de 3 anos tá devendo 40 mil. O Miguel, obrigado. O Miguel tá devendo 40 mil, que é meu filho de 4 anos. O de 8, o de 10, cada um tá devendo 40. O Brunet tá devendo 40, eu tô devendo 40 mil, você tá devendo 40 mil. Pera aí só um pouquinho. Os caras já tomaram tudo que a gente tem e ainda tá devendo 7 trilhões. Você tá entendendo o que esses caras fazem? Isso são pessoas incompetentes. Você tinha que estar louco e falar assim, a gente precisa de pôr gente nova na política. Tá, Gente inteligente, gente que tem sabedoria. Na prática, por exemplo, eu que sou empreendedor, tudo que você falou fez muito sentido para mim. Mas muita gente está escutando a gente agora, na prática está querendo sobreviver, está querendo pagar a conta amanhã. Sim. Na prática, como é que isso vai melhorar a vida do pobre? Imagina, só de Porque não... A gente tem que olhar para o pobre. Aí beleza. Principalmente Vamos o pobre que não consegue Sim. captar isso que você está falando. Vamos lá. Tem a Cracolândia lá em São Paulo, Vamos certo? Cracolândia, na cidade de São Paulo. 80 mil pessoas em situação de rua. Eu te desafio, inclusive já estou bem por dentro disso, você não acha um atleta na Cracolândia. Terminou a ordem da Olimpíada agora. Estados Unidos em primeiro. Tem crente, mas não tem atleta. Tem crente. Tem empresário, mas não tem atleta. Tem crente, tem empresário, Bom mas não tem dado, atleta. Hein? Isso é um absurdo. É porque o atleta, o esporte, ele molda caráter. Você tem que ver que doideira que é isso. Por isso que eu gosto de aprender muitos esportes. Eu virei triatleta. Eu virei Ironman, eu virei Ultraman. Eu fiz uma prova, o Bruno, de 452 quilômetros em 35 horas e 17. Você chama a maioria de quem está assistindo, fala assim, vai de carro. A pessoa já morreu de preguiça. 452 quilômetros. Eu fiz lá na Flórida em fevereiro. Foi 8 quilômetros nadando, 3 horas e 53. Aí depois eu fiz 360 quilômetros de pedal em 14 horas. E o restante, 84 quilômetros de corrida. Cara, é muita coisa. 35 horas e 17 minutos. O limite da prova era 36. Só pra você ver o tanto que é engraçado o funil da vida. É por isso que muitas pessoas não querem prosperar, porque não são resistentes. Elas não querem, elas vão bater no limite delas e vão parar ali. Escuta só. Eu fiz já 7 maratonas, que é 42 quilômetros de corrida. 11 triatlos, 1 Ironman e 1 Ultraman. Na maratona, eu já corri uma maratona com 35 mil pessoas, a maratona de Orlando. Eu tenho um desafio lá que você corre todas as corridas a semana inteira. Eu fiz esse desafio também. Olha que loucura. Na maratona de 42 quilômetros tinha 35 mil pessoas. No Ironman tinha 2.200. No Ultraman tinha 14. Só que o problema do 14 é que só chegou 4.
Caramba. Os 10, 2 foi pro hospital, uma ficou 4 dias na UTI, os outros foi pegando hipotermia, tudo parando no caminho. Só chegou 4 no final. O que eu quero mostrar para vocês? Que o maior segredo é que não é a minha inteligência, não é a sabedoria, não é o dinheiro que eu fui adquirindo. É a resistência que eu fui aumentando. O segredo da vida é a adaptabilidade e a resistência. Então um monte de gente pensa, nossa, o Marçal é... Eu vou contar só o segredo. O segredo é não desistir, adaptar e resistir. Boa. Resista adaptando a nova realidade ao que você está fazendo. Você imagina você sair da água depois de nadar 8 quilômetros. Você já saiu quebrado, maluco. Eu lembro que o sol estava rente à água quando eu comecei a nadar às 7 da manhã. Quando eu fui sair 3 horas e 53 depois, 8, 9, 10, quase 11 horas da manhã. Eu vi o sol assim, ó. Eu olhei e falei, mentira. Agora eu ainda tenho que pegar um pedal e sair de Orlando e ir até Miami, pedalando, né, a distância. E você tem que pôr mais 60 quilômetros depois. Aí na hora que terminou, tava de madrugada, eu falei, agora é só pôr um tênis e correr mais 84. Sabe como que eu fiz isso? Que loucura. Contei um monte de história na minha cabeça. De hora em hora mudava de história. E corria, e ria, e chorava, e ficava louco, ficava normal. E adorava a Deus, e depois lia a Bíblia. E ficava lendo na minha cabeça. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E ria. E ficava maluco. Vai fazer o quê? Eu tenho que terminar essa prova. Eu sei que eu vi o sol subir 2 vezes e vi a lua também, nessa mesma situação. Isso é assustador. Sugestão que eu dou para vocês. Assista, leia, entenda, interprete, viva e transborde resistência. Que é o que mais vai fazer você prosperar em toda a sua vida. Ser resistente a tudo. Cara, isso é forte, porque a maioria... A gente começou esse podcast falando o seguinte, né? Como é que se torna indesistível? Como é que se torna uma pessoa imparável? E depois a gente já entrou na política e a gente vê que a situação da nossa vida está diretamente ligada a coisas que a gente nega. Por exemplo, muita gente nega a espiritualidade, por isso está vivendo os problemas que está vivendo. Muita gente nega os problemas emocionais que tem. Sim. Não quer trabalhar o perdão, não quer deixar o passado no passado. Muita gente nega a eficácia da política. Não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a minha vida. Você pode até negar na sua vida, mas ela continua influenciando você do mesmo jeito. Né? A gente está debaixo das leis que foram criadas por homens, a gente está debaixo de execução feita por homens. Então, esse papo está muito interessante e você que está nos assistindo ao vivo, você pode mandar também suas perguntas aqui no chat online, porque a gente está ao vivo e a gente vai respondendo algumas perguntas, a nossa equipe vai separando. Agora, Pablo, vamos falar de dinheiro. Sim. Dinheiro, para você parece fácil, para a maioria dos brasileiros é difícil. Uhum. E aí você acha que isso também tem a ver com mentalidade? E a pessoa que nasceu sem pai, numa geografia desproporcional a São Paulo, por exemplo, porque em São Paulo o cara sai para lavar um carro faz R$100, faz R$70. Às vezes o cara está num interiorzão que ele não tem para onde ir. Você acha que realmente toda pessoa consegue mudar a sua realidade financeira? Isso é uma dúvida interessante, porque tem muita gente de todas as realidades nos assistindo. E depois, só para complementar, como a política influenciaria as finanças diretamente do povo? Cara, quando você fala assim, qualquer um consegue? Claro que não. A pessoa tem que deixar de ser qualquer um primeiro, é a premissa. Se ela entender que ela é qualquer um, ela não vai conseguir. Tem 3 coisas que você tem que lutar na sua vida para sempre investir e sempre mudar de nível. Conectar com gente, ambiente e frequência. Ou troca essa palavra por vibração. Gente, frequência e vibração. Eu lembro de você, alguns anos atrás, sei lá, 8 ou 9, assistindo você falando uma palestra, não sei o que, negócio de sabedoria. Aí eu fiquei assim, mano, será que esse cara entende o que ele tá falando? Ficava assistindo de longe ali, nunca te vi. Aí eu vi um vídeo seu. Eu lembro de ver o Paulo Vieira falando, mentaliza. Eu falar, que papo é esse, mano? Por que esses caras ficam falando isso? Só pra você ver os questionamentos. A primeira coisa quando eu ouvi foi de... Isso aí não é real. Resistência, porque ignorância gera resistência também. Tudo na vida tem o sentido bom e o sentido ruim. O estresse, por exemplo. O estresse bom é o que eu pego o ferro e levanto. Vou pra academia. Vai liberar neuroativador, o cortisol. Você vai... O estresse vai te fazer ficar mais forte. Agora os outros ficam alucinando na sua cabeça. Você não der conta de usar isso é negativo. A resistência negativa é fruto da ignorância. Não, eu não vou nem ouvir, eu nem gosto. Eu nem gosto do Brunet porque ele mistura dinheiro com Deus. Aí depois que descobrir, tem 2.000 passagens falando de dinheiro na Bíblia, a pessoa vai ter que pedir desculpa. Então, assim, o dinheiro, ele é emocional.
Só que antes dele ser emocional, no cenário físico, ele é uma energia de troca. Vocês estão assistindo, vocês vão anotar assim, ó, dinheiro é energia de troca. Por quê? Porque eu tenho uma indústria de garrafa. Esse aqui tem uma indústria de copo. Se eu quiser comprar 1 milhão de garrafas, se não tivesse o dinheiro, eu ia ter que trocar o equivalente em taças. Talvez 100 mil taças em 1 milhão de garrafas. Só que eu quero comprar só as garrafas e o cara não interessa nisso. Então a gente troca por esse negócio aqui, chama pecúnia, que é o dinheiro, o valor monetário. Então eu produzo, troco por essa energia, carrego essa energia para mim para poder comprar esse microfone, comprar essa mesa, comprar o que eu quiser sem ter que fazer troca. Dinheiro é isso. Olha em Gênesis, Deus não criou o dinheiro. Deus criou a riqueza. Riqueza é diferente de dinheiro. Riqueza é natureza. E aí o que faz uma pessoa ter muito dinheiro e o outro ter pouco dinheiro? Aí ele começa a ser emocional. Por quê? Porque para o dinheiro ser emocional, ele precisa ter governança. Então, na sua mente, o tanto de dinheiro que você dá conta de governar é até onde você vai. Por exemplo. Isso eu acredito. Não, é 100%. Isso é metafísico. Eu tenho um carro de 6 milhões. Você deve ter 15 milhões lá de carro na garagem. Aí eu te dou um carro, tô te dando agora. Uma Ferrari de 6 milhões, um Aceto Fiorano, toda na fibra de carbono, é de pista. Minha Ferrari é pista. Toma, tô te dando. Aí você fala, nossa, obrigado. Só que você tem que pagar o IPVA. O IPVA é 300 mil. E agora? Tá endividado. A pessoa já é. Cara. Não tem nem nome pra pegar 300. Ó, o Rui fazendo conta. 300 mil é só o IPVA. Se ela der um pipoco na bateria, é 40 mil pra arrumar. Só a bateria dessa Ferrari. Eita. Por que eu tô te falando isso? Você imagina que tem gente que ficou feliz, Brunet, quando eu falei, toma o carro de graça. Quando eu falei, toma IPVA, a pessoa vai falar o quê? Você tá doido? E se eu te desse a McLaren? Eu te dou a McLaren minha. Toma, tô te dando a McLaren. Aí você fala assim, nossa, glória a Deus. Não vou tocar no assunto de IPVA, prometo. Se você acelerar ela faz 500 metros com 1 litro de combustível. Tem gente que agora a escassez falou, não dá pra ter um carro desse. Você tá entendendo que o negócio não é sobre ganhar, é sobre ter um campo de energia pra fazer esse negócio girar. Aqui tá o segredo. O segredo não é o carro. O segredo é a sua cabeça. Já viu a expressão bíblica de glória em glória? Significa de resultado em resultado. Eu mudaria esse significado para você entender o que é glória através de glória. Glória é resultado. Você vai chegar diante de Deus, se você chegar lá sem almas, você vai ver o que é uma vida que não valeu a pena. Se você chegar sem transformar a vida dos outros, você vai ver o que é ter sido turista na terra e não um governante. Se você chegar de alguma forma diante da presença do Deus vivo, sem fazer o que ele te mandou, vai ser o pior dia da criação. Ali termina a criação, pra você entender. É boa isso. Então é o seguinte, o dinheiro ele é emocional. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de problema que você dá conta de arrumar, filho. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de confusão que você dá conta de entrar e dá conta de sair. As pessoas, Bruno, vão ser lembradas por duas coisas. Os problemas que elas criaram e os problemas que elas resolvem. E os problemas que você resolve, você sempre vai ser mal pago por resolver. Mas os que você cria sempre vai fazer você ser pioneiro, porque você criou um problema. Vamos dar um exemplo aqui. Esse celular aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Quem criou? A Apple. Na pessoa do Steve Jobs. Ele viu um problema. O problema é que todo mundo pirava para uma máquina chamada